Nesse vídeo a gente vai ver a relação da temperatura com a velocidade da reação. A maioria das reações químicas, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade da reação. Mas isso nem sempre é verdade, né? Por exemplo, uma reação que é catalisada por uma enzima, se você aumentar muito a temperatura, você vai acabar desnaturando a enzima, né? A velocidade da reação, obviamente, não vai aumentar. Nesse vídeo, a gente vai ver uma relação determinada experimentalmente, tá? Descreve de maneira simples a dependência da temperatura, mais especificamente da constante de velocidade com a temperatura, tá? Que é a equação de Arrhenius. A equação de Arrhenius diz que o ln de K, o ln da constante de velocidade, é igual a ln de A menos a energia de ativação, EA, dividido por RT. Então, quem são esses caras, né? Como eu falei já, o EA seria a energia de ativação para a reação, A é um fator pré-exponencial, é uma constante, e essa equação de Arrhenius também pode ser escrita na forma exponencial como K, né, constante de velocidade, igual a vezes exponencial de menos EA sobre RT. Então essa é uma relação para você quantificar a dependência da constante de velocidade com a temperatura, né? Então a gente pode, depois a gente vai fazer uma análise um pouquinho melhor, mas a gente pode, a princípio, interpretar essas duas quantidades, né? A energia de ativação e o A, que são as duas constantes para essa equação de Arrhenius. A energia de ativação a gente pode interpretar como a energia cinética relativa mínima que os reagentes devem ter para formar produtos. A gente vai discutir depois melhor quando falar da teoria das colisões para explicar as reações químicas, né? Mas para dois reagentes formarem produtos, eles precisam entrar em contato, né? E eles sempre precisam ter uma energia mínima, né? Para quebrar ligações e formar novas ligações, etc. E a energia de ativação seria uma maneira de quantificar essa energia mínima necessária para a reação acontecer. No caso da equação de Arrhenius, seria a energia cinética mínima, cinética relativa mínima. Cinética seria a energia de movimento, né? Imagina os dois agentes entrando em contato, assim, uma dada velocidade. E relativa porque é um em relação ao outro, né? E A é uma medida taxa de colisões, né? Seria uma medida, não vou dizer quantitativa, mas uma estimativa do número de colisões que os reagentes têm no meio para formar uma ligação. Não necessariamente as colisões que formam uma reação, né? Formam uma nova ligação, por exemplo, mas o número total de colisões, sejam elas efetivas ou não. Efetivas para formar produtos, né? Então, se você perceber, né, de novo na equação de Arrhenius a gente tem uma relação linear entre a ln de K e 1 sobre T, né? Porque são duas coisas que a gente mede, né? A temperatura e a constante de velocidade. A gente pode medir como a constante de velocidade varia com a temperatura. E o resto é constante. Então, de novo, a gente tem uma relação linear, né, entre o ln da constante de velocidade e 1 sobre a temperatura. De novo, a gente pode plotar um gráfico, né, várias medidas do ln de K em função de 1 sobre a temperatura. E a inclinação da reta vai dar menos a energia de ativação sobre R. E o coeficiente linear vai dar ln de A. Né? Então é uma maneira de a gente determinar a energia de ativação e essa constante A partir de um gráfico da variação da constante de velocidade com a temperatura. E aqui é uma maneira de interpretar a energia de ativação. Né? Esses gráficos de Arrhenius correspondem a três energias de ativação diferentes. Né? Aqui a energia de ativação é igual a zero. Esse segundo aqui com uma inclinação não muito alta, uma energia de ativação baixa. Esse gráfico aqui com energia de ativação alta seria mais inclinado. Né? Notem o fato que o gráfico corresponde a maior energia de ativação, indica que a velocidade daquela reação é mais sensível à temperatura. Então a energia de ativação também dá essa medida. Né? Quanto maior a energia de ativação, mais a reação varia, a constante velocidade da reação varia com a temperatura. Aqui a gente faz esses gráficos, é claro, quando a gente tem várias medidas da constante velocidade com a temperatura. Tem um caso simples que a gente só tem, caso a gente só tem duas medidas, né? A gente tem a constante velocidade K1 numa temperatura T1, e a gente quer saber, por exemplo, a constante velocidade K2 numa outra temperatura T2. Se a gente saber a energia de ativação, a gente pode calcular a constante velocidade que a gente quer. Ou ainda, né, se a gente tem a constante velocidade numa dada temperatura T2 e a constante velocidade numa outra temperatura T1, a gente pode jogar nessa fórmula e determinar a energia de ativação. Aqui está errado, tá? Aqui não era para ter esse outro T aqui. Deixa eu corrigir. Pronto. Agora sem esse T, que aqui não faz sentido. O ln de K2 sobre K1 é menos EA sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1.
É claro que para ter uma medida melhor de energia de ativação é melhor a gente ter várias medidas, né? Mas para não precisar fazer gráfico e poder fazer a conta na mão, a gente pode ter dois valores de constante velocidade para duas temperaturas diferentes e determinar o valor da energia de ativação dessa forma. Aí. E sabendo a energia de ativação e tendo uma temperatura e uma constante velocidade, né, a gente pode usar aquela fórmula K igual a A exponencial de menos EART para descobrir o A. Né? Então, é uma maneira mais simples e uma estimativa mais grosseira da energia de ativação e do A. Bem, a gente pode ter uma interpretação um pouco mais profunda da energia de ativação e do A através desses perfis de energia potencial, que mostra a energia potencial da reação e ao longo do caminho da reação, né, o progresso da reação. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem uma energia potencial aqui para os reagentes, está representado essa linha reta aqui, e uma energia potencial aqui para os produtos. Percebam que a energia dos produtos é menor que a dos reagentes, né? Então, isso aqui seria uma reação exotérmica, que a energia dos produtos é menor que a dos reagentes, como diz aqui na legenda. Né? O gráfico mostra esquematicamente a mudança de energia potencial de duas espécies que se aproximam, colidem e então formam produtos. A energia de ativação é a altura da barreira acima da energia potencial dos reagentes. Então, essa altura aqui, né, o máximo da montanha aqui, até a energia dos reagentes seria a energia de ativação. Então, aqui dá uma representação bem gráfica, né, para aquele conceito de energia de ativação como energia mínima necessária para a reação acontecer. Né? Para uma reação passar dos reagentes formar produtos, é preciso vencer essa barreira aqui, né? É preciso ultrapassar essa barreira que a gente pode interpretar como energia de ativação. E aqui, né, esse gráfico provavelmente vocês conhecem ou não, que mostra o efeito de um catalisador. Né? O catalisador age fornecendo um novo caminho de reação entre reagentes e produtos com uma menor energia de ativação que o caminho original. Então, um catalisador, como eu já falei, né, ou fornece um caminho novo ou altera a energia de ativação do caminho antigo. Então, aqui a gente tem um pouco meio apagado, né, a energia de ativação original e aqui a energia de ativação nova, né, com o efeito do catalisador, um novo caminho de reação. Então, se antes Então, o catalisador age diminuindo a energia de ativação, né? Diminuindo a altura do morro, né? Diminuindo a energia mínima necessária que os reagentes precisam ter para formar os produtos. Bem, essa é uma representação bem pictória, né, dessas constantes de Arrhenius, o A e o EA. E depois a gente vai ver duas teorias que tentam relacionar o A e o EA, né? São parâmetros, né? Parâmetros experimentais com algo um pouco mais propriedades um pouco mais profundas, né? Que é a teoria do estado de transição e a teoria das colisões.